Hoje é a aula inaugural da Scientific Research, onde teremos o curso de abordagem supratentorial e aplicação da anatomia à microcirurgia. E a aula inaugural corresponde à craniotomia pteronal, que é a abordagem anterolateral mais realizada na prática neurocirúrgica. E aqui nós temos o quê? A importância do centro de treinamento do neurocirurgião, do residente de neurocirurgia, do aluno de medicina. O centro de treinamento é o laboratório de anatomia microcirúrgica. Então, ao invés de você praticar no vivo, você passa a praticar no cadáver. E depois da aplicabilidade no cadáver, todo o conhecimento da anatomia e da técnica microcirúrgica você reproduz no seu paciente. Então, aqui é o nosso programa mundial de fellow em neurocirurgia vascular e anatomia microneurocirúrgica. Aqui você vê alunos de medicina e residentes de neurocirurgia de várias partes do mundo fazendo o treinamento onde deve ser feito. Como um jogador de futebol tem um centro de treinamento, o centro de treinamento do neurocirurgião é o laboratório de anatomia microneurocirúrgica, para depois você aplicar no centro cirúrgico e aplicar no seu paciente. Haja vista que a coisa mais importante do indivíduo é o seu próprio corpo. Então aqui, ó, e tudo isso eu coloco no meu livro, que nós temos em inglês, português agora, em alemão que sai agora, e agora vai sair em mandarim e em espanhol, que é a aplicação da anatomia à microcirurgia. E isso nós temos na craniotomia pteronal. Mas para que serve a craniotomia pteronal? Qual é o objetivo da craniotomia pteronal? A craniotomia pteronal tem por objetivo expor a chamada fissura lateral do cérebro, que é a fissura silviana, fornecendo as vias transsilviana e subfrontal lateral. Então, o centro da abordagem, tudo que nós formos fazer, o centro da abordagem é a fissura lateral do cérebro, que é a fissura silviana, que é isso aqui, a fissura silviana. Então, tudo que nós vamos fazer nesse momento é para deixar isso aqui no centro da nossa abordagem. Então, nós vamos ver a parte superior, o lobo frontal, na parte inferior, o lobo temporal. Então, quais são os landmarks anatômicos que nós vamos ter que identificar durante o nosso treinamento para deixar a fissura lateral do cérebro, ou seja, a fissura silviana, no ponto central da nossa abordagem. Então, em termos ósseos, o que eu tenho que ver no crânio? Toda vez que eu falo a palavra crânio, eu falo em osso. Então, em termos ósseos, eu tenho que localizar quem? O pitélio. Mas o que é o pitélio? O pitélio é uma região, diferentemente do astério aqui atrás, que nada mais é do que um ponto. Então, o pitélio, que significa asa, ele compreende a junção da sutura coronal, da sutura frontoesfenoidal, parieto-esfenoidal e escamosa. Então, toda essa região aqui corresponde a quem? Ao pitélio, que nada mais é do que a asa menor do osso esfenoide. E aqui, ó, visualizando aqui, ó, aqui nós temos a região do pitélio. Então, se isso aqui é a asa menor do osso esfenoide, inferiormente aqui nós temos a superfície lateral da asa maior do esfenoide, que vai corresponder nada mais nada menos que a ponta do lobo temporal. Então, a relação óssea é de extrema importância para nós. Haja vista aqui a chamada sutura frontozigomática, que aponta para quem? Para o início da fissura lateral do cérebro ou fissura silviana. Então, aqui, ó, mostrando mais uma vez a relação do osso, do pitélio, que é a relação entre o osso frontal, parietal, esfenoidal e temporal. E o que isso representa em termos internos? Se externamente eu tenho o pitélio, internamente eu tenho quem? Eu tenho a asa menor do osso esfenoide. Então, o centro da minha abordagem, em termos ósseos, na parte interna, é a asa menor do osso esfenoide. Relembrando que a extremidade medial da asa menor do osso esfenoide é o processo clinoide anterior. Mas quando eu falo em processo clinoide anterior, a clinoide anterior sempre tem que vir o quê na sua cabeça? Extremidade medial da asa menor do osso esfenoide, teto da fissura orbital área superior, parede lateral do canal óptico, parte anterior do teto do seio cavernoso. Então, o centro da nossa abordagem externamente é o pitélio, internamente é a asa menor do osso esfenoide. Lembrando que a asa menor do osso esfenoide
é paralelo a quem? A fissura lateral do cérebro ou fissura silviana. Então aqui, ó, você olhando aqui, o que nós temos aqui? Asa menor do osso esfenoide, mostrando que é teto da fissura orbitária superior. Lembrando aqui que nós temos quem? A asa maior do osso esfenoide, que relaciona com a ponta do lobo temporal. Então a fissura silviana, quais são as características da fissura silviana? Isso é importante para nós. Ela tem as mesmas características da asa menor do osso esfenoide, que vai de baixo para cima, de medial para lateral. E quando ela muda o eixo de direção, é nessa ponta aqui, ó. Aqui é o pitérium que nós vimos até agora, que corresponde ao ponto silviano anterior. O ponto silviano anterior para nós é quem? O lobo da ínsula, o límen da ínsula. Por isso que, se vocês notarem aqui, ó, a ponta do lobo temporal ela se projeta medialmente. Por que ela se projeta medialmente? Porque faltou o escudo do lobo da ínsula. É por isso que depois nós vamos ver em termos musculares que Deus fez o quê? Daqui para trás, somente eu tenho músculo temporal superficial. Daqui para frente eu tenho músculo temporal profundo e músculo temporal superficial. E é isso que vai mostrar para nós que corresponde à superfície lateral da asa maior do senoide. Por isso que ela é afundada. Por isso que ela se projeta medialmente, porque ela não tem a pressão exercida pela superfície lateral do lobo temporal. Então, por isso que é interessante. Isso aqui vocês têm que saber. Aqui, ó, fissura silviana, vai de baixo para cima, de medial para lateral. Até onde? Até o límen da ínsula, que é o ponto silviano anterior. É por isso que a cerebral média, nós vamos ver, ela vai de medial para lateral, e no ponto silviano anterior, ela muda o eixo de direção e passa de ir de anterior para posterior. Então aqui, ó, na superfície lateral, a cerebral, a fissura silviana passa aqui, não sei o quê, retilínea. Então aqui ela vinha de baixo para cima, de medial para lateral, do ponto silviano anterior para trás, ela vem de anterior para posterior. E quem marca isso para nós? Quem marca isso para nós é quem? É a parte triangular, tronco principal da fissura silviana, ao nível do ponto silviano anterior. Ramo anterior, ascendente, ramo posterior, determinando a parte orbitária, parte triangular, parte opercular do giro frontal inferior. Sulco pré-central, giro pré-central, sulco central, giro pós-central, giro supramarginal. Então, aqui, ó, e isso mostra o que para nós? A relação da asa menor do osso esfenoide com a fissura silviana. É por isso que na craniotomia pterional, qual é o X do jogo? É a drilagem da asa menor do osso esfenoide. Por isso que você drila. E quando você drila a asa menor do osso esfenoide, qual é a finalidade da drilagem? A finalidade da drilagem é você expor a porção proximal da fissura silviana, expondo a cisterna silviana e as demais cisternas da base, expondo a via transilviana. Por isso que nós ressecamos a asa menor do osso esfenoide durante a drilagem da craniotomia, seja pterional, pré-temporal e órbito-zigomática. E aqui na peça, sempre você aproveita a peça. Você nota que essa região aqui, ó, da superfície lateral da asa maior do senoide, é azul. A região da superfície escamosa, ela é branca, ela é vermelha. Qual é a diferença aqui? Aqui você tem uma projeção aqui, ela é afundada. Por quê? Porque aqui eu vou ter um músculo temporal profundo. É daqui para medial, para anterior, que você tem o quê? Você deixa de ter a resistência da ponta do temporal. Quando a ponta do temporal se projeta medialmente. O que indica isso? Que acabou o lobo da ínsula, que acabou a região dos núcleos da base. Então aqui, ó, é isso que nós temos em termos neurológicos, em termos neurais, arteriais. Qual é a finalidade da craniotomia pterional? O centro é a carótida interna, o centro é a bifurcação cerebral anterior, cerebral média, o centro é o nervo óptico. Então, recapitulando, o que nós tínhamos até o momento? Externamente, em termos ósseos, pitérium. Internamente, asa menor do osso esfenoide. Em termos de parênquima fechado, fissura silviana. Agora, em termos vasculares, carótida interna, bifurcação da carótida, cerebral anterior, segmento M1. Em termos nervosos, nervo óptico. Lembrando que o nervo óptico ele vai de cima para baixo, de medial para lateral. Então, é o nervo óptico, não o quiasma óptico, o centro da nossa abordagem. Depois nós vamos ver nas abordagens órbito-zigomática que o centro é o quiasma óptico. Na pré-temporal, o centro é o terceiro nervo.
Por isso aqui nós estamos trabalhando aonde? Nas vias naturais do cérebro. Espaço supraóptico, óptico carotídeo, carótido óculo-motor, borda livre da tenda do cerebelo. Então é assim que você escolhe uma craniotomia. E aqui o límen da ínsula é extremamente importante, que é para onde o ápice da parte triangular do giro frontal inferior aponta. E ele mostra o quê? A mudança do eixo de direção da artéria cerebral média. Vem aqui, ela está vindo de medial para lateral. O nível do límen da ínsula se volta para anterior e posterior, trafegando por onde? Pelo sulco limitante anterior da ínsula. Então é essa a abordagem. Então o centro, quando eu vou encontrar a cerebral média, é onde aponta o ápice da parte triangular do giro frontal inferior. Anteriormente eu só tenho o quê? Lobo frontal com lobo temporal, eu não tenho vaso. Então isso aqui, ó, o centro é aqui, ó. E o que é importante nós observarmos durante a abertura? Esse V aqui, ó. O que significa esse V aqui? Isso aqui significa incisura renal. Ela separa o quê? Lateralmente, ponta do lobo temporal, medialmente, parte anterior do uncus. Só que toda vez que você fala em parte anterior do uncus, o que tem que vir na sua cabeça? Cobre quem? A amígdala. Parte posterior do uncus cobre a cabeça do hipocampo. Então, o que significa isso para nós? Porque a parte anterior do uncus é importante para nós? Porque está lateral à carótida interna e inferior à cerebral média. Então, por isso que toda patologia do uncus, qual é a abordagem que você vai fazer? Craniotomia pterional. Por quê? Porque está lateral à carótida interna, está inferior à artéria cerebral média. É assim que a gente identifica a parte anterior do uncus. E aqui, ó, você nota a comunicante posterior ligando a carótida interna, a comunicante posterior ligando a carótida interna e a cerebral posterior. Só relembrando que isso aqui é o terceiro nervo, e como que eu sei? A artéria que está acima do terceiro nervo, cerebral posterior, abaixo do terceiro nervo, cerebelar superior. Então, como que a gente faz o step by step? A primeira coisa que nós vamos fazer, o que é? É a posição da cabeça. Então, onde eu vou fixar os pinos? Eu fixo na mastoide ipsilateral e nas duas linhas temporais superiores contralateral. Só que o pino da mastoide tem que ser paralelo ao primeiro pino da linha temporal superior, para não ter movimentação da cabeça. E quais são os movimentos que nós temos que fazer? Elevação. O campo cirúrgico tem que ficar acima do coração. Para quê? Para aumentar a drenagem venosa. Aí nós temos que fazer um movimento de rotação, extensão e torção. O que é a torção que é importante? A torção é a separação da cabeça e do pescoço em relação ao ombro, que permite o quê? O cirurgião se aproximar do paciente e tornar a fissura silviana paralela, que é o objetivo da craniotomia pterional. Então, de acordo com cada patologia, nós temos o quê? Um tipo de posicionamento, e eu tenho tudo publicado, tudo que eu estou falando eu tenho publicado. Então, aqui a incisão na cabeça, que vai da borda superior do arco zigomático, a linha média. E aqui na pterional, o que nós temos aqui? Sempre o cadáver e comparando com o paciente. Então, da linha da borda superior do arco zigomático em direção à linha média. Só que nós podemos fazer incisões menores? Claro que podemos. A incisão depende de quem? Depende da implantação do cabelo. É isso que você vai ter, uma maior ou uma menor incisão. Vai depender da implantação do cabelo. Então, hoje, o que eu procuro fazer? A incisão aqui em cima, na implantação da orelha. Quanto mais anterior a implantação do cabelo, menor a incisão. Então não existe tudo que é de abordagem de acordo com a sua necessidade. Por quê? Porque o centro da sua cirurgia está aqui, ó, que é o pitério. Eu não preciso mais posterior ou anterior. O centro é aqui, que é o pitério. Lembrando que aqui, ó, à frente do tragus, eu tenho uma depressão que nós vamos chamar fosseta pré-auricular. Qual a importância da fosseta pré-auricular? Ela mostra onde está a meninge média, ela mostra onde está o espaço incisural anterior. Tudo que eu tenho, eu estou à frente do tronco encefálico. Por isso, as incisões anterolaterais são todas projetadas anteriormente. E aqui, ó, linha média, eu não preciso estender. E é isso que a gente reproduz no paciente. Então, borda superior do arco zigomático, a linha média. E a extensão posterior varia de acordo com a necessidade da sua craniotomia.
você sempre pode fazer sempre mais a projeção mais anterior. O que eu noto nos pacientes? Os pacientes não gostam de incisão, o quê? Muito próxima da parte anterior da linha do cabelo. Por que eles não gostam? Porque pode ficar a linha, pode ficar marca. Então, sempre nós deixamos cabelo para jogar e depois não ter qualquer tipo de aparecimento do ato cirúrgico. Mas qual é a nossa referência anatômica? A nossa referência anatômica é quem? A artéria temporal superficial. Mas por que a artéria temporal superficial? Por quê? Qual é a preocupação quando você faz qualquer abordagem anterolateral? É a lesão do ramo frontal do nervo facial. Só que em 100% dos casos, onde está o ramo frontal do facial? À frente da artéria temporal superficial. Então, para eu ter certeza que eu não leso o ramo frontal do facial, eu sempre vou trabalhar aonde? Atrás da artéria temporal superficial. Por isso que eu vou fazer o quê? Eu sempre vou tentar palpar a artéria temporal superficial antes da cirurgia. Você, mas eu não consigo. Você pode até usar um Doppler para localização da artéria temporal superficial, que se divide em ramo anterior ou frontal e posterior ou parietal. E você pode cortar, geralmente eu corto o ramo posterior e jogo tudo para frente. Lembrando que quando você vai cortar a pele, você corta a pele, subcutâneo, você corta a pele e você vai cortar a galha aponeurótica. Então, por isso você vai com o seu bisturi até o osso. Aqui, o que nós temos aqui? Você chama de galha até essa linha aqui, que é a linha temporal superior. Da linha temporal superior, essa face chama de fáscia inominada, que nós vamos cortar, e a artéria ela está entre a fáscia inominada e a fáscia temporal superficial. Isso é importante saber. Que a artéria não tem, ela está entre a galha, que aqui nós chamamos de fáscia inominada, em termos anatômicos, e a fáscia temporal superficial. E aqui é que nós vamos começar quem? A dissecção interfacial. A dissecção interfacial nós sempre vamos começar atrás da artéria temporal superficial. Então aqui ó, a gente joga a artéria temporal superficial e eu pego o quê? 1,5 a 2 centímetros distal rebordo orbital superior e aí eu vou cortar em direção à raiz posterior do zigoma. Mas quem representa a raiz posterior do zigoma para mim aqui? A artéria temporal superficial. Então ela é um grande landmark anatômico para nós. Até o momento, quais são os landmarks anatômicos que nós vimos? Pitelium, asa maior do esfenoide, fissura silviana, ápice da parte triangular do giro frontal, da parte triangular do giro frontal inferior, carótida interna, nervo óptico. E agora a artéria temporal superficial, que são landmarks anatômicos. Então eu vou fazer 1,5 a 2 centímetros distal rebordo orbital superior em direção à raiz posterior do zigoma. E é aqui que eu vou fazer a dissecção interfacial. A dissecção interfacial é simplesmente a separação de um coxim. Eu separo a fáscia temporal, a camada superficial da fáscia temporal superficial com a camada profunda da fáscia temporal superficial. É esse o objetivo da dissecção interfacial. Você pode fazer a músculo cutâneo ou você pode fazer a dissecção interfacial. A dissecção interfacial, ela dá mais complicação de ramo frontal? Claro que não. Por quê? Porque quem tem muita complicação é porque não sabe fazer a abordagem. Isso é importante, é a peça dependente. Então aqui, o que nós temos que fazer aqui? Fazer isso aqui. E sempre nós começamos de superior para inferior, certo? De anterior para posterior. Por quê? Porque a parte inferior eu posso cometer um erro e entrar na musculatura. Por quê? Porque eu tenho penetração de vasos e nervos. Por isso que a porção mais difícil da dissecção interfacial é a porção inferior. Por isso que você não começa pela parte inferior. Você começa pela parte superior, porque não há vasos e nervos. Ao contrário da parte inferior, que você tem a penetração de vasos e nervos. Então é de cima para baixo, de anterior para posterior. E como você faz isso? Você pode pegar um bisturi, e eu sempre faço com bisturi. Eu vou cortando com o bisturi. Mas você pode fazer uma incisão com o bisturi, aí você pega uma gaze, empurra com o seu polegar, enfia uma tesoura por baixo da fáscia temporal superficial e vai abrindo a tesoura por baixo, vai criando o plano e depois você faz o corte. Então aqui, ó, eu tenho o quê? 1,5 a 2 centímetros distal rebordo orbital superior em direção à raiz posterior do zigoma. Mas quem que aponta para a raiz posterior do zigoma? A artéria temporal superficial que está aqui. Então é aqui que eu vou começar a dissecção interfacial.
Então, é aqui. Mas o que representa a dissecção interfacial para nós? Se vocês olharem, aqui não tem gordura. Aqui tem gordura. Por quê? O que a gordura indica? Toda vez que você vê gordura, tecido conjuntivo, indica que você tem vasos e nervos. Então, atrás eu não tenho concentração de vaso e nervo importante. Na parte anterior eu tenho. Qual é o nervo importante? O ramo frontal do facial. Então é isso, toda vez que você encontra gordura, você tem vasos importantes e nervos importantes. E a aplicação da anatomia. Você vê que a peça, a cirurgia é a mesma coisa da anatomia. Então o seu centro de treinamento é o laboratório. O seu campo de jogo é o centro cirúrgico, então é a aplicação. E aí nós vamos por o quê? Um anzol na linha temporal superior, um anzol superior à linha temporal superior e um inferior à linha temporal superior. O que você nota aqui? Não tem running, não tem nada. Isso aqui é técnica cirúrgica. Você só vai coagular o quê? Grandes vasos, você não coagula pequenos vasos. E o que eu tenho aqui? Artéria temporal superficial. Então isso é aplicar anatomia à microcirurgia. Então aqui, ó, o que nós vamos mostrar? Os dois, o cirurgião e o auxiliar, ele pressiona a pele. Quando você corta, aí sim você afasta. Você não afasta a pele durante o corte, porque você pode causar uma irregularidade na pele. Então, corto pele, pele subcutâneo, galha. Aí eu estendo para a fáscia. Então, nota isso, você vai pondo gaze. Porque você só coagula grandes vasos. Por que você não coagula pequenos vasos? Porque senão você causa uma isquemia na pele. É o paciente que tem o quê? Que tem casca, que tem tudo isso. Então você sempre vai dissecar com quem? Com a ponta da rugina. Isso é importante, não tem problema o sangramento. O importante é a dissecção. Quando você fecha, você restabelece a circulação. O que nós notamos? Você vai pôr um anzol na linha temporal superior, um abaixo e um acima. Só que se passar de 2 horas, por isso você tem que sempre colocar o dobro de anzóis. Porque se passa de 2 horas, começa a gerar isquemia. Então você afrouxa um anzol e estica o outro. Por isso eu coloco 3 anzóis, nós vamos colocar 6 anzóis. 3 tracionando e 3 frouxos. E a cada 2 horas nós vamos intercalando esses anzóis. E sempre você só passa para outra etapa depois de fazer hemostasia. É essa a diferença do cadáver e do vivo. Então, como a gente faz a dissecção interfacial aqui? É isso aí, nós vamos cortar de cima para baixo. 1,5 a 2 centímetros distal rebordo orbital em direção à raiz posterior do zigoma. É isso aqui. Olha o vivo, é a mesma coisa. O que eu falei para vocês aqui? Olha a gordura aqui na parte de baixo. Na parte inferior você tem a penetração de vasos e nervos. O que é isso aqui? Isso aqui é a fáscia, a camada profunda da fáscia temporal superficial. O que tem aí? Nada. Nada. Porque o ramo frontal do facial, ele cresce, ele caminha aderido à camada superficial da face temporal superficial. Por isso que você põe o coxim de gordura, você joga para cima. Então, isso é importante para nós. E agora nós vamos fazer o corte do músculo. Por quê? Tanto a inervação do músculo temporal, ela provém de quem? Do nervo trigêmeo, dos ramos temporais do ramo mandibular do trigêmeo. Então é isso aqui, ó, a comparação do vivo. Então o que nós começamos aqui, ó? Sempre da parte de cima, sempre aqui, ó, na parte superior, ó, e depois nós vamos descendo. Olha o coxinho de gordura aqui, ó. Então nós vamos coagulando aqui, ó, você tem um pequeno vaso, você coagula, mas o que é? De cima, 1,5 a 2 centímetros, distal rebordo orbital superior em direção à raiz posterior do zigoma. Então você coloca aqui, e é isso que você faz no vivo e no cadáver. É a mesma coisa. Por isso que existe o cadáver. Não adianta eu fazer uma coisa no cadáver e fazer outra coisa no vivo. É a mesma reprodução. Então isso aqui, ó, você pega uma pinça e sempre cirurgia, a cirurgia ela é o quê? Ela é somente a mão do cirurgião. O auxiliar ele joga soro. Então é importante aqui, ó. Anzol, linha temporal superior, um abaixo, um acima. Que estrutura que é aquela? Camada profunda da face temporal superficial. Da onde vem tanto a vascularização quanto a inervação do músculo temporal? A vascularização vem das artérias temporais profundas, ramos de quem? Da maxilar. Não é da artéria temporal superficial. A artéria temporal superficial que nós dissecamos até o momento, ela irriga a pele do indivíduo.
E a inervação do músculo temporal provém de quem? Provém dos ramos temporais provenientes do ramo mandibular do trigêmeo. Então, como é que a gente corta o músculo agora? Então, você pode cortar de várias formas. Você pode cortar todo o músculo aqui e jogar ele para baixo. Eu deixo uma lingueta para suturar, mas o importante é você fazer o quê? É você somente cortar a face na parte inferior. Isso é o mais importante. Porque sua cirurgia, você não corta o músculo, eu não corto o músculo. Eu somente vou esgarçar as fibras musculares. Eu não vou destruir as fibras musculares. Porque a minha cirurgia, ela é aqui, ó. Aqui que é a cirurgia, e não aqui atrás. Então, se vocês notarem, qual é a grande diferença da cirurgia? Qual é a grande dificuldade de uma cirurgia? É a interposição do músculo temporal. Por isso que é importante. Porque aqui, o que representa a linha temporal superior para nós? A linha temporal superior representa o sulco temporal inferior. O objetivo não é deixar a fissura silviana no centro da abordagem. Então eu sei que a linha temporal superior vai ser o meu limite superior. O espaço entre a linha temporal superior e a sutura escamosa vai ser o mesmo espaço que eu vou ter que descer do músculo temporal. É assim que eu vejo. Se o meu objetivo é deixar o músculo, a fissura silviana no centro da minha abordagem, eu tenho que deixar o pitélio no centro da minha abordagem. Então a distância entre o pitélio e a linha temporal superior tem que ser a mesma distância do pitélio para a porção mais inferior da parte escamosa do temporal. Então é isso que é importante. Só que quando você faz isso, e a gente disser com a ponta da rugina, o importante é você manter quem? A face temporal profunda. Qual é a diferença? Se vocês olharem isso aqui, ó, é a sutura escamosa. Quando você vai dissecar, você tem que lembrar o quê? Com a ponta da rugina. E quais são os pontos frágeis da face temporal profunda? São nas suturas. É aqui que você tem chance de lesar. Por isso, você disseca com a ponta da rugina ou com o pênfilo número 1. Então, isso é importante. E qual a diferença vocês notam aqui? Ó? Sutura escamosa. Então, isso aqui é a parte escamosa do osso temporal. Se vocês olharem aqui, ó, face lateral da asa maior do osso esfenoide. Qual é a diferença da superfície lateral da asa maior do esfenoide com a sutura escamosa? Tá vendo aqui? Ó, só tem o branco. O que eu tenho na superfície da face escamosa? Azul. O que isso representa para nós? Isso é importante. Você muda a dissecção. Porque se você fizer uma dissecção aqui eu posso mudar com o pênfilo número 1. Porque se eu lesar essa região, e é isso que as pessoas lesam, começa a sangrar. E aí você começa a coagular, e aí você perde sua abordagem. O que você tem que fazer com isso? Por que você vai com o pênfilo número 1? Ou com a ponta da rugina? Porque isso aqui simula a mastoide. A superfície lateral da asa maior do osso esfenoide é a mesma coisa que a mastoide. Então isso aqui são as veias emissárias esfenoidais. Como na mastoide você tem as veias emissárias mastoideias. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que cortar com o bisturi. Esse é o truque do jogo. Você tem que cortar, porque se você estirar, você vai rasgar a veia e ela vai rasgar no músculo. Aí você tem que ficar coagulando. Você tem que pôr algodão, gaze. Então é esse o segredo. Por isso que aqui é azul. Mas por que azul? Porque aqui eu tenho o sistema de drenagem da fossa média. Seisfenoparietal, lagos venosos durais. Por isso a diferença aqui, ó. E aqui marca o quê? O ponto silviano anterior. Daqui para frente, ponta do temporal. Daqui para trás, parte média do temporal. O que eu tenho aqui? Daqui para frente, músculo temporal profundo e músculo temporal superficial. Daqui para trás, só músculo temporal superficial. E aqui nós vamos ter o quê? Porque eu sei aqui é a linha temporal superior. Então essa distância aqui, ó, tem que ser a mesma daqui. Se for diferente, nós vamos ter muito frontal. Se eu fizer o corte aqui, ó, tudo acima da linha temporal superior, é giro frontal médio. Que eu não vou utilizar na minha abordagem. Eu vou utilizar quem? Giro frontal inferior. Eu vou utilizar giro temporal superior. Então isso é o segredo do jogo. Então aqui, ó, é a mesma coisa na cirurgia. Nós vamos soltar isso aqui e nós vamos expor o keyhole. O que é o keyhole? É o espaço entre a sutura, o espaço entre a sutura frontozigomática e a linha temporal superior. Esse espaço aqui, ó, nós vamos chamar de keyhole. E é esse aqui, é o primeiro furo. Esse é o ponto-chave. E ele corresponde a quem? A parte orbitária do giro frontal inferior. Porque você tem que saber fazer. É esse que, quando você abre uma abordagem, seu cérebro está lesado.
O drill lesa essa parte do cérebro, porque causa um bojo, é uma irregularidade. É por isso que agora vocês vão fazer uma prática no laboratório, vocês vão fresar essa região. Você pode ir com um trépano, mas você tem que estar, se você tirar o trépano e recolocar, você vai lesar essa região. Toda vez que você abrir a dura mata e tiver um ponto de lesão no cérebro, esse ponto de lesão é o Duke Role, onde? Na parte orbitária do giro frontal inferior. É a lesão mais clássica de uma abordagem, seja ela pterional, pré-temporal ou órbito zigomático. Então aqui é a mesma coisa, só que o que eu mostro aqui, eu não corto a fáscia. É isso que vocês têm que fazer. Eu reproduzir no cadáver, vou fazer no vivo. Então aqui você não corta a face para alargar o músculo. Então como é que nós cortamos aqui? Você pode cortar com bisturi frio ou você pode cortar com bisturi quente. Só que o bisturi quente você não vai fazer no corte, você vai fazer na coagulação. Você não faz no módulo corte, você faz no módulo coagulação. Então aqui eu estou cortando a fáscia e eu vou esgarçar a musculatura, eu não vou cortar a musculatura. Então, o que é importante você sempre avaliar no músculo? Quem sustenta o músculo temporal? O arco zigomático. E quando eu posso transformar uma pterional cortando o zigoma em uma ptérygo zigomática? Se o músculo for espesso. Você tem um músculo extremamente espesso no indivíduo obeso, você pode muitas vezes ter que abaixar mais o músculo temporal. E o que determina o abaixamento do músculo temporal? É a distância entre a linha temporal superior e a sutura escamosa, da sutura escamosa com a parte mais inferior. É isso que determina o quê? O abaixamento do músculo temporal. Muitas vezes eu já fiz isso, eu tive que cortar o zigoma numa pterional. Por quê? Você tinha um músculo espesso num paciente obeso. Então aqui, ó, e agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver com a rugina. Então aqui, ó, qual que é o objetivo agora? É expor a fáscia temporal profunda, que é ela que você tem que conservar. Por quê? Porque tanto a vascularização quanto a inervação do músculo temporal provém da fáscia temporal profunda. Então esse é o objetivo, é você deixar livre, você não lesar a fáscia temporal profunda. Então é aí que nós vamos colocar o anzol para afastar aqui, ó, 3 anzóis para afastar a fáscia temporal profunda. Então o objetivo aqui, ó, olha aqui, ó, isso aqui é um grande landmark para nós. Isso aqui é o keyhole, isso aqui é a parte orbitária do giro frontal inferior. Isso aqui é o espaço entre a linha temporal superior e a sutura frontozigomática que vai estar aqui. E na pterional eu não preciso descer mais do que a sutura frontozigomática. O processo orbital externo, o processo frontozigomático, que é a junção entre o processo zigomático do osso frontal e o processo frontal do osso zigomático, eu só tenho que expor até a sutura frontozigomática. Diferentemente, depois nós vamos ver, da pré-temporal e da ortozigomática. O que difere a pterional das demais, das expansões da pterional nessa região? É que a pterional eu me fixo, eu me limito até a sutura frontozigomática. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? O que eu tenho? Eu tenho o mesmo espaço da sutura escamosa com a linha temporal superior, eu tenho que ter o mesmo espaço da linha temporal superior com quem? Com a parte inferior. Mas por que tem tanto frontal aqui? Qual é o objetivo? Por que tem tanto? Aí vai depender de quem? Vai depender da implantação do cabelo. Isso quem depende? É a implantação do cabelo. A implantação do cabelo é que determina o grau do corte. Quanto mais anterior a implantação do cabelo, menor é o corte. Quanto mais posterior a implantação do cabelo, maior é o corte. Então aqui ó, nós vamos fazer com a ponta da rugina. Então sempre é com a ponta da rugina. Nós vamos separar a face. Não tem problema, o osso vai sangrar, não tem problema. O que você põe no osso? Cera para osso. Então é isso, você vê que é um músculo bem espesso e eu estou indo com a ponta da rugina. Então, e quanto mais anterior, mais você vai sangrar, não importa. O importante é você conservar a fáscia temporal profunda, que é por onde vem tanto a vascularização quanto a inervação do músculo temporal. E o objetivo é você deixar um sorriso aqui. Isso aqui, por exemplo, é para um tumor. Então depende da patologia. O que eu quero? Depende da patologia. Então aqui, quando você fala extensão da abordagem, não significa que você tem que fazer menor ou maior. Você vai fazer a sua abordagem de acordo com a sua necessidade. O conceito pterional é expor pterium.
É esse o conceito pteronal. É você ter o centro, a fissura silviana. Se você vai por mais frontal e temporal, não importa. Aí depende da sua necessidade. Então aqui, ó, o próximo passo. Então aqui a incisão músculo cutânea, aqui é outro tipo de abordagem. Então aqui, vou passar esse aqui, tá? É músculo cutâneo. Então é outro tipo de abordagem. Então eu vou passar aqui, ó. Como que é a craniotomia? Então, a craniotomia, eu faço 3 furos, 3 pontos de trepanação, que role. Aí você põe o mais posterior e o mais inferior. Mas qual o objetivo desses 3 pontos? Quando você for fazer a abordagem, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que usar o máximo do ponto de trepanação. Então, eu não vou fazer corte aqui no meio. Você vai fazer corte aonde? Na lateralidade. E você começa por onde? Eu vou começar pelo anterior? Não! Eu vou começar pelo posterior. Por que pelo posterior? Porque eu não posso lesar dura mater. Qual é o objetivo? É você não ter lesão dural. Por que não ter lesão dural? Para não ter sangue escorrendo durante o seu ato operatório. Então, qual é o objetivo agora? É dissecar a dura mater por baixo. Então, aqui, ó, você pode usar o trépano aí, nos exercícios que vocês forem fazendo, vocês podem usar o trépano e usem o drill. Você vai usar os dois. Eu sempre fazia com os dois, eu treinava sempre nos dois. Por isso que eu estou mostrando. E aqui, ó, o objetivo independe. Eu tenho um estudo mostrando aqui, independe se eu vou fechar aqui com bico, se eu vou fechar aqui circular. A exposição é a mesma. Só que antes de eu fazer o corte do osso, o que eu tenho que estudar? Eu tenho que estudar a projeção do seio frontal. Esse é o objetivo. Independente da abordagem que eu faça, eu tenho que estudar a projeção do seio frontal. Porque nesse cadáver aqui, ó, a gente fez isso aqui? Porque tinha um seio frontal grande. Então é a projeção do seio frontal. Então você sempre vai buscar fugir do seio frontal, que eu não preciso expor a região do seio frontal. Então, eu indo reto ou fazendo circular, não muda. E essa é a descrição original da pteronal, que seria um diamante. Mas o objetivo, por que eu pus aqui esses fios? É aqui, ó, é o fio, é o limite da trepanação. A forma elegante é você aproveitar todos os seus pontos de trepanação. Mas o que vai chamar? Quando eu for passar agora, aqui, ó, então aqui no cadáver, quando você tem fatos de... quando você faz um cadáver de curso, por exemplo, você vai passar o trépano, o craniótomo. O craniótomo, você sempre vai passar do ponto posterior em direção anterior. E nunca do anterior em direção posterior. Por quê? Porque a lesão dural posterior, se ocorrer, é que dá menos prejuízo para a sua abordagem. E a outra coisa que nós vamos fazer é o seguinte, quando você faz isso aqui é para foto, você drila tudo e você não passa o craniótomo. Aqui você vai passar o craniótomo. Aqui para cá e depois você vai passar o superior e o último é sempre o inferior. Mas por que esse aqui é o último? Porque quando você for passar aqui, eu vou ter a interposição da asa menor do senoide. Quando você passar o craniótomo e parar o craniótomo, ele não for mais, de acordo, se você souber, né, fazer o corte e ele parar, a broca parar, não rodar mais, o que isso significa? Que você chegou na asa menor do senoide. Então, a partir daí, você tem que fresar, você tem que mudar do corte para o drill. Então, isso indica que você chegou na asa menor do osso esfenoide. Então, o que indica que eu cheguei na asa menor do osso esfenoide? É a mudança, é o stop do drill durante a sua abordagem. Então, é aqui, ó, como eu estou mostrando aqui, ó. O stop do drill aconteceu aqui, ó. Vê, eu estou usando o máximo do ponto de trepanação. E aqui, ó, o stop do drill veio aqui. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é a asa menor do senoide. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fresar a asa menor do senoide. E é isso que eu vou fazer, que eu estou mostrando aqui. Então, o exercício agora, você vai pegar o quê? Uma broca cônica. E vai fresar a asa menor do osso esfenoide. E aí você vai separar o flap ósseo. Então, é isso que nós vamos ter agora aqui, ó. E aqui, ó, o que está mostrando aqui, ó? Eu tenho o mesmo espaço da asa menor para cima, da asa menor para baixo. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é a asa menor do osso esfenoide. Então, o que eu estou na minha pteronal? Estou na minha pteronal. Lembra os landmarks anatômicos? Externo, pterium, interno em termos ósseo, asa menor do osso esfenoide, em termos neuronais, nervo óptico, em termos vasculares, carótida interna, bifurcação cerebral anterior, cerebral média.
Isso em termos externos de artéria, artéria temporal superficial. Então, isso aqui para nós agora é quem? A asa menor do osso esfenoide. E a asa menor do osso esfenoide está mostrando o quê? A via transsilviana. E aqui, ó, eu tenho o teto da órbita, que vai mostrar a via subfrontal lateral. Então, qual é o objetivo da craniotomia pteronal? Expor a fissura lateral do cérebro ou fissura silviana, fornecendo as vias transsilviana e subfrontal lateral. Por isso, nós vamos ressecar a asa menor do osso esfenoide e nós vamos retificar o teto da órbita. São as duas abordagens, são as duas vias dadas pela craniotomia pteronal. Então, aqui, ó, qual é o objetivo agora? Então, agora nós vamos... aí vai de acordo com o freguês, você vai fazer os pontos para o ancoramento dural. E agora nós vamos fazer a drilagem do esfenoide. Então, por onde eu começo a drilagem? Aí vocês têm que ter a noção. Eu vou começar pelo temporal ou eu vou começar pelo frontal? Eu vou começar pelo frontal, porque eu não ponho espátula no temporal. Por que eu não ponho espátula? Porque aqui é rico em lago venoso, por isso que começa a sangrar. Ou eu ponho no frontal, ou eu ponho na asa menor do esfenoide. É assim que vocês vão drilar. Se eu pôr no temporal, eu vou criar o espaço, vai começar a sangrar. Então você nunca põe espátula na abordagem pteronal no temporal. Você começa pelo frontal, por isso você começa retificando o teto da órbita. E aí você sempre vai pegar um Penfield número 1. E aqui, ó, nós vamos retificar. Olha o teto da órbita aqui, ó. Está retificado. Então isso aqui é a via subfrontal lateral. Mas qual é o ápice da via subfrontal lateral? É a órbita zigomática. Esse espaço que eu estou mostrando aqui, como eu amplio esse espaço? Na órbita zigomática. E como que eu sei que eu stop, que eu parei aqui, que eu terminei a asa menor do senoide? Quando eu chego nessa artéria aqui, ó, que é a artéria meningo-orbitária. Você está vendo a dobra meningo-orbitária. Onde ela entra? Ela é ramo da artéria meningia média. E ela vai entrar na porção superolateral da asa maior do senoide, da fissura orbitária superior. Então, daqui para lateral, a asa menor do senoide. Daqui para medial, clinoide anterior. Então, isso aqui é clinoide anterior. Então, aqui é o stop de qualquer abordagem anterolateral. Pteronal, pré-temporal, órbito-zigomática. Então, em 100% das abordagens, eu tenho que identificar isso aqui, ó, que é a artéria meningo-orbitária, que entra na porção superolateral da fissura orbitária superior. Então, aqui eu sei que daqui para cá, asa menor do senoide, já está tirado tudo. Daqui para cá, clinoide anterior. Por que a clinoide anterior? Porque clinoide anterior sempre tem que vir na sua cabeça o quê? Parede lateral do canal óptico, teto da fissura orbitária superior, parte anterior do teto do seio cavernoso, extremidade medial da asa menor do osso esfenoide. É assim que se avalia, é assim que se vê. Então, aqui no cadáver, qual é a diferença? Olha aqui, é isso que você tem que ver, ó. Embaixo da fissura silviana, azul. Acima da fissura silviana, branco, que isso representa. Abaixo, seio esfenoparietal e lagos venosos. Acima eu não tenho nada. É por isso que eu começo por cima. Então, é assim que a gente tem que avaliar. Então, como é que eu abro a dura? O objetivo da abertura dural é o quê? É você adaptar a abertura dural a teto da órbita. Você não pode ter ruga nem dobradura, ela tem que ficar fixa. Tudo isso meu está publicado. Então, eu corto de uma forma, então eu pego aqui, eu abro aqui atrás, eu me dirijo em direção à porção mais anterior do frontal, depois eu venho aqui, eu vou até a fissura silviana, até a parte anterior, uma média de 1,5 a 2 centímetros distal a fissura orbitária superior. E aí eu venho para baixo. Mas isso aqui é importante. É a dobradura da dura mater no teto da órbita. Por quê? Ela precisa se adaptar ao teto da órbita, não pode formar ruga e dobradura. Aqui no cadáver, a dura é dura. É muito dura, por isso você vê essa dobradura aqui. Então aqui, olha no cadáver, o centro é a fissura silviana. Giro frontal inferior, olha o sulco frontal inferior. Giro temporal superior. Então está no centro? Está no centro. E no vivo? Também. Olha aqui, ó. Então aqui, ó, fissura silviana. O que é esse V aqui, ó? Só que esse V aqui, ó, é a asa menor do osso esfenoide. Olha como o teto, a dura mater, ela está onde? Ela se adaptou ao teto da órbita. É isso que é importante. Então você não tem sangue escorrendo, você não tem acúmulo de sangue. Ela tem que se adaptar ao teto da órbita. E aqui a abertura dural. Então como a gente faz? De posterior para anterior.
E sempre a ponta da tesoura para cima, porque evita você de pegar qualquer tipo de veia que entra na dura mater. Então a ponta da tesoura para cima. Então fui em direção posterior, em direção ao frontal. Agora vou em direção à fissura silviana. Você pode abrir em C, como você quiser. O importante é a dura mater se adaptar ao teto da órbita. E você não ter espaço entre o osso e a dura mater. Isso é importante. Então agora aqui, ó, eu estou adaptando o teto da órbita a quem? A dura mater a quem? Ao teto da órbita. E é isso que é o importante, porque ela tem que ficar flat, tem que ficar reta, porque senão ela obstrui o seu campo de visão. E o mais importante é você expor a meningo orbitária, porque se você deixa a asa menor do osso sfenoide, ele obstrui o seu campo de visão. São coisas diferentes, você olhar uma doença e você trabalhar na doença. São coisas completamente distintas. Ver é uma coisa diferente de trabalhar. Muitas vezes você consegue ver, mas você tem dificuldade em trabalhar. Então aqui, e aonde a gente aqui, do neurocirurgião canhoto, se eu operar do lado direito, o que eu tenho que fazer? Expor mais frontal. Isso é característica. Então todas as minhas abordagens à direita, eu sou canhoto, eu tenho que expor mais frontal, porque a entrada dos meus instrumentos é de anterior para posterior. Diferentemente do lado esquerdo, onde a entrada do meu instrumento é de lateral para medial. Então, olha o drill como é diferente. Do lado direito, eu entro de anterior para posterior. Do lado esquerdo, eu entro de lateral para medial. Então, por isso que vocês têm que saber. Que são coisas diferentes, cirurgias diferentes. Se eu sou canhoto, é mais fácil o lado esquerdo. Se eu sou destro, é mais fácil o lado direito. Então, quando você é destro e opera do lado esquerdo, você entra do lado de anterior para posterior. Por isso, você tem que ter mais frontal. Quando você opera do seu lado, você pode... A craniotomia ela é menor, porque você entra com os instrumentos de lateral para medial. Isso é o treinamento que você tem que fazer no laboratório. Então, como que eu navego numa cisterna e agora abriu a dura mater e acabou a craniotomia? Claro que não. Então, o objetivo aqui agora... tem uma patologia, como é que eu vou abrir isso aí? Como é que eu vou chegar à estrutura? Então, agora, como que eu vou navegar? Então, eu tenho que abrir a fissura silviana. Então, o objetivo aqui não é a patologia em si, é como eu vou navegar na cisterna, como eu vou abrir a fissura silviana. Então, aqui, nessa caso, era um crânio. Então, o que eu vou abrir aqui? Ó? Então, eu tenho centro, a fissura silviana. Acima, lobo frontal, abaixo, lobo temporal. Então, você vê a posição do meu instrumento, vem de lateral para medial. Então, quando eu entrar, ó, se vocês olhassem aqui, estava mais de posterior para anterior. Então, significa que eu estou... eu não atingi ainda o límen da ínsula. Olha como agora eu vou de lateral para medial. Estou separando as estruturas. Então, nervo olfatório aqui, ó. Nervo óptico, carótida interna, olha a escada aqui, nervo óptico, carótida interna, terceiro nervo, espaço supraóptico, óptico carotídeo, carótido, óculo motor, borda livre da tenda. Então é esse o objetivo de uma craniotomia. Então eu tenho espaço, olha, você vê os dois nervos ópticos, você vê todas as estruturas. Então isso é aplicar a sua abordagem. É te fornecer todas as vias que você precisa. Aqui, no caso, a via transilviana e a subfrontal lateral. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Espaço supraóptico, supraóptico aqui, acima do nervo e quiasma óptico, óptico carotídeo entre o quiasma e a carótida interna, carótido, óculo motor, borda livre da tenda. Essas são as vias naturais do cérebro. E é isso que as abordagens têm que me dar. As vias naturais do cérebro. Aqui o objetivo é o centro da carótida interna. Aqui eu estou cortando a membrana iliquísteo. Mas por que membrana iliquísteo? Porque ela se fixa no terceiro nervo. Por isso é membrana iliquísteo. Então isso, eu estou vendo a carótida contralateral. Então isso é uma abordagem. Aqui eu estou tendo a via transilviana e a via subfrontal lateral, que é dado pela craniotomia pteronal. Então cirurgia é obra de arte. E é isso que eu sempre ressalto. Aqui você vê todas as vias naturais do cérebro. Espaço supraóptico, óptico carotídeo, carótido, óculo motor, borda livre da tenda. Então o aspecto final. Olha o centro da abordagem.
Então, exemplos de doenças tratáveis. Aqui, o aneurisma de comunicante posterior. Por quê? Porque o centro é a carótida interna. O aneurisma de carótida interna aqui de oftalmo, que é o quê? Craniotomia pteronal. Por quê? Porque o objetivo de uma oftálmica, o que é? É a asa, é o processo clinoide anterior. Mas a clinoide anterior, o que ela é? Extremidade medial da asa menor do senoide. Mas a asa menor do senoide, o que ela é? Paralela à fissura silviana. Se ela é paralela à fissura silviana, qual é a craniotomia que tem por objetivo expor a fissura silviana? Craniotomia pteronal. É você que faz a abordagem. Não é o livro que faz a abordagem. Pteronal, aneurisma de comunicante anterior voltado para baixo. A clipagem ela é de lateral para medial. A via transilviana, diferente dos para cima, que é de anterior para posterior, que aí sim é uma abordagem órbito-zigomática. Então aqui, ó, diferente dessa aqui, olha a posição da tesoura. Vai de anterior para posterior. Então, aneurismas da artéria cerebral média. Craniotomia pteronal, olha o segmento M1 aqui, ó. M1 vem aqui, por que M1? Porque é de medial para lateral. Na anatomia, você sabe o que? 86% das bifurcações da carótida interna ocorrem no segmento M1. Portanto, 80%, 90% dos aneurismas cerebrais da cerebral média ocorrem no segmento M1. Basilar de bifurcação normal, craniotomia pteronal. Meningiomas. Meningiomas do processo clinoide anterior. Qual é? Craniotomia pteronal. Por quê? Porque a clinoide anterior é a extremidade medial da asa menor do osso fenóide. A asa menor do osso fenóide é paralela a quem? A fissura silviana. Qual é a craniotomia que tem por objetivo expor a fissura silviana? Craniotomia pteronal. Aqui, tumores de uncus. Aqui, ó, tumor de uncus, gliomas do uncus, gliomas da ínsula, maves frontais. E aqui, ó, aqui, por exemplo, nesse craniofaringioma, a craniofaringioma cis, qual é o objetivo? Craniotomia pteronal. Ah, você pode fazer por baixo? Pode fazer por baixo. Craniotomia pteronal para nós aqui. Ah, mas é lado direito. Por isso você expõe grande frontal. Então, o objetivo aqui é isso que é importante para nós. É você expor a doença. É você expor a doença. E como você abriu, você tem que fechar. Isso é importante. É você tratar o fechamento da mesma forma que o tempo principal e a abertura. Então, aqui, ó, qual que é o objetivo? Fissura silviana. Se você vê nesse caso aqui, quando você desloca o piso do terceiro ventrículo até o forame interventricular, o forame de Monro, você tem que estender a cabeça, que eu quero olhar de baixo para cima. Qual seria a melhor abordagem? Craniotomia órbito-zigomática, mas aqui é cisto, por isso nós chamamos a craniotomia pteronal. Se vocês olharem aqui, ó, pela fissura silviana, olha o cisto aqui, ó. Aí eu estou dissecando, eu estou soltando o frontal do nervo óptico. Por isso, aneurismas, por exemplo, de comunicante anterior voltados para baixo, quando você traciona o frontal, você pode lesar quem? Você pode romper o aneurisma, porque ele está fixo na aracnoide que liga o frontal ao nervo óptico. Então, você vê aquela estrutura esverdeada lá, é o cisto do craniofaringioma. Então, olha a visão que a craniotomia pteronal me dá. Ela me dá até um acesso contralateral. Então, eu tiro tumores de linha média, eu tiro tumores ipsilaterais, eu posso clipar aneurismas de oftálmica contralaterais. Eu posso ir até o límen da ínsula contralateral. Então, o que você tem que fazer? O que é laboratório? Laboratório, quando você faz anatomia, não é pura e simplesmente conhecimento de anatomia. É a ação da anatomia com a técnica microcirúrgica. Então, aqui, o que eu estou soltando? Estou expondo tudo: carótida interna, nervo óptico, espaço, supraóptico, óptico carotídeo, carótido, óculo motor, borda livre da tenda. Então, isso aqui é a aplicação da anatomia. Por isso que é importante você ver as estruturas que você consegue nesses espaços. Isso é importante. O que você saca num curso de abordagens? Você vai buscar as estruturas que estão entre o nervo óptico e a carótida do terceiro nervo.
terceiro nervo é a borda livre da tenda. Isso é importante a gente saber. Então agora eu estou vendo toda a estrutura, estou vendo o nervo óptico contralateral. Vamos passar mais rápido? E aí estou tirando tudo. Tem como cortar, né? Tem como cortar, né? Tá, porque está muito lento o vídeo. Pode cortar essa parte e acelerar aí. Isso. Então aqui, ó, o aspecto final. Então é importante isso aí. Então a craniostomia pterional também tem ação sobre as patologias da linha média. Então isso é importante para nós. Nos aneurismos da comunicante anterior. Aqui, esse aneurisma aqui, juntamente com uma malformação arteriovenosa. Então, o aneurisma da comunicante anterior voltado para baixo. Então, eu estou abrindo a fissura silviana. Então, é sempre a mesma coisa. Cisterna carotídea óptica, cisterna silviana, cisterna carotídea, cisterna óptico-quiasmática. Aqui eu estou aspirando o giro reto. Ah, mas como é que eu sei que o giro reto é aí? Porque está medial ao nervo olfatório. Então aqui, ó, estou mostrando o aneurisma, está voltado para baixo, para anterior e inferior. Então qual é a melhor abordagem? É a craniostomia pterional. Ah, mas você disseca aneurisma com bisturi? Claro! Claro, isso é habilidade. E como você tem? Você tem sua habilidade natural, mas você tem um laboratório para treinar a habilidade. Eu sempre falo, tem pessoas que nascem com habilidade, tem outras que, pelo seu esforço, atingem o mesmo patamar de uma pessoa de habilidade. Imagine você ter habilidade, como um Neymar, um Messi, e ser esforçado como um Cristiano Ronaldo. Você vira um Pelé. Isso é importante para nós. Então aqui, ó, eu estou separando do nervo óptico. Então que espaço que eu estou? Eu estou no espaço supraóptico. Então, isso, a cirurgia, o que? É uma craniostomia pterional. Por quê? Porque eu estou usando a via transsilviana. E quem dá por objetivo expor a fissura silviana? A craniostomia pterional. E aqui, a clipagem do aneurisma. Eu sempre tenho por hábito preencher todo o aneurisma com clipe, para não ter a mínima chance de se voltar algum dia. E você nota que os aneurismas, ó, ele tem calcificação. Todos os aneurismas, grande parte dos aneurismas, ele tem um ponto de calcificação. Aí o aspecto final. Você vê os vasos, o aspecto final da cirurgia. E agora, para terminar, esse aneurisma de bifurcação da carótida. Ah, mas por que a craniostomia pterional? A bifurcação da carótida está abaixo de quem? Isso vocês precisam saber. Você está abaixo do centro da substância perfurada anterior. Mas quem aponta para a bifurcação da carótida? O nervo olfatório. Se você tem dificuldade em saber, você vê o nervo olfatório que aponta para a bifurcação da carótida. Então, que a bifurcação da carótida entre o límen da ínsula. O límen da ínsula vai de onde até onde? Você tem o límen da ínsula, limite de M1.
ao limite de A1, que é a fissura longitudinal do cérebro. Aí é o limite lateral da substância perfurada anterior, límen da ínsula. Limite lateral da cerebral, do segmento M1 da cerebral média. Limite medial da substância perfurada anterior, A1, fissura longitudinal do cérebro, que é o limite medial de quem? De A1, que é onde está a comunicante anterior. Aí, limite anterior da substância perfurada anterior. Trígono olfatório, estereofatória medial e lateral. Limite medial, tracto óptico, limite póstero medial, tracto óptico, limite póstero lateral, parte anterior do úncus. Nessa região tem a substância perfurada anterior. E quem está no centro da substância perfurada anterior? A bifurcação da carótida. E qual é a abordagem que eu faço para a bifurcação da carótida? É craniotomia pteronal. E lembrando que você só disseca a cerebral anterior pela superfície anterior. Você só disseca a cerebral média pela superfície anterior. Na cerebral anterior não tem nada. Na cerebral média você tem os ramos precoces. Para que servem os ramos precoces? Quem que é ramo precoce? É todo o ramo cortical que se origina antes da bifurcação. Uncal, temporopolar, temporal anterior. O que você pode fazer com isso? Coagular e cortar, não tem problema nenhum. Então aqui, ó, todos esses meus vídeos, eles estão publicados. Então aqui, ó, você nota a bifurcação da carótida, a carótida interna, cerebral anterior, cerebral média, aneurisma. Quem vai passar por cima da bifurcação? A artéria de Roebner. Então isso é importante para nós. A Roebner passa por cima da bifurcação. Então qual é? O que nós temos que analisar durante a dissecção? A Roebner. Da mesma forma de um cavernoma da parte anterior do úncus. Qual é a abordagem que eu vou fazer? Craniotomia pteronal. Mas por que pteronal? Porque o úncus está lateral à carótida interna, inferior ao segmento M1 da cerebral média. Qual é o centro da pteronal em termos vasculares? Carótida interna, bifurcação da carótida, A1, M1. Então, craniotomia pteronal, eu estou abrindo a fissura silviana, é lado esquerdo. Se vocês olharem, minha tesoura está indo de lateral para medial. É esse o exercício que vocês vão fazer na prática. Depois de fazer a abordagem, vocês vão abrir a fissura silviana. E vão avaliar o quê? O que eu vou ter que expor? As vias naturais do cérebro. Abro a fissura silviana e chego nas vias. Quem são as vias? Supraóptica, óptico, carotídeo, carótido, óculo motor, borda livre da tenda. Isso é o objetivo. Então, quais são as estruturas que eu tenho nessa região? Então, como é que eu sei que isso aqui é a parte anterior do úncus? Porque está lateral à carótida, inferior ao segmento M1. Isso aqui, o que é esse V aqui? Esse V aqui é a incisura renal. Daqui para lateral, polo temporal, daqui para medial, parte anterior do úncus. Essa veia aqui, a veia uncal, ela me refere a quê? Ao limite lateral da cisterna carotídea, que vai daqui até a borda lateral do nervo óptico. Lateral a ela, eu tenho cisterna da fossa lateral, que é a cisterna silviana. Medial à borda lateral, da borda lateral do nervo óptico, a borda lateral do outro nervo óptico, eu tenho a cisterna óptica quiasmática. Então é importante isso aqui. Então aqui, ó, carótida interna, terceiro nervo. Então espaço carótido óculo motor. Então no espaço carótido óculo motor. Então o que eu tenho no espaço carótido óculo motor? Eu tenho comunicante posterior, coroideia anterior. E ali eu estou dissecando o quê? A membrana de Lindquist. Por que a membrana de Lindquist? Porque a membrana de Lindquist, ela se envolve, ela se fixa onde? No terceiro nervo craniano, na superfície medial da parte anterior do úncus, na borda livre da tenda do cerebelo. E eu sei que aquela artéria aqui, ó, é a comunicante anterior, é posterior. Por que essa artéria é comunicante posterior? Porque liga a carótida interna à cerebral posterior. Então, o limite inferior desse cavernoma, quem que é? O terceiro nervo. Quem que é o limite inferior desse cavernoma? Membrana de Lindquist. Então, é a aplicação da anatomia à sua cirurgia. Então, é esse o exercício. Por isso que, para vir a fazer uma cirurgia, quem que eu uso? Eu uso o centro de treinamento. Quem que eu uso? O laboratório. Por isso é do laboratório ao centro cirúrgico. Então, vocês olham aqui, ó, a comunicante posterior. A daqui, cerebral posterior, medial a comunicante, P1, lateral a comunicante, P2. A P2 está acima de quem? Do terceiro nervo. Então isso é importante para nós. Então vamos com esse aí, vai. Aí o César decide.
Então, outra coisa, eu tenho aneurismas múltiplos, como aqui oftálmica, cerebral média, topo de basilar. Então, esse gigante do segmento oftálmico, qual que é a abordagem que nós vamos fazer aqui? Que é a abordagem pterional. Por quê? É uma basilar de bifurcação normal. Então, aqui, nervo óptico, carótida interna. Então, o que nós vamos fazer agora? Clinoidectomia anterior. O que é isso aqui? Ligamento falciforme. Então, como é que eu faço clinoidectomia anterior? Paralelo ao nervo óptico, transversal ao nervo óptico, paralelo à superfície lateral da clinoide. Então, e é isso, a clinoide ela é fixa em 3 pontos. Plano esfenoidal, asa menor do esfenoide, pilar óptico. Então, eu sempre tiro a clinoide em plano único. Então, agora eu abro a bainha do nervo óptico paralela ao nervo óptico para acertar quem? A oftálmica. E agora eu vou fazer a clipagem com clipes temporários de um aneurisma do segmento oftálmico de parede medial. Aí eu furo, você vê a descompressão do nervo óptico. Próximo passo, o que eu tenho? Você vê toda a artéria, ó, carótida interna. Você vê a carótida interna aqui, a artéria oftálmica. Aqui cerebral anterior, cerebral média, todo o sistema de lentículo estriadas, mediais, ramos da artéria cerebral anterior, laterais, ramos da cerebral média. Agora eu vou drilar a clinoide posterior, para ver quem? Para ver a basilar. Olha o terceiro nervo aqui, agora eu estou dissecando o terceiro nervo que está entrando no trígono do nervo óculo-motor. Que artéria que é essa aqui? Comunicante posterior. Mas para soltar a carótida está fixa aqui em a supraclinoideia, na comunicante posterior, no anel dural distal. Então eu quero levantar a carótida interna. Eu corto a comunicante posterior. Mas eu corto a comunicante posterior onde? Próxima cerebral posterior. Por quê? Porque aí não tem, a maior das tálamo perfurantes anteriores se localiza nos 2/3 proximais. Porque a comunicante posterior é ramo da carótida, não é da basilar. Então, aqui eu estou clipando o aneurisma da artéria basilar. Aqui nós vamos ver os corpos mamilares. Aqui, ó. Sumiu. Mas tudo bem. Tudo bem, não tem problema. Então vamos para o próximo aqui. Não tem problema. Não tem problema. Ah, deu pau aqui. Tudo bem, põe no último então. A mesma coisa no aneurisma de bifurcação normal da basilar. Então, mesma coisa, estou abrindo aqui, cisterna silviana, é o mesmo procedimento. Você nota que você tem o centro que é a carótida interna. Sempre. Aí eu vou para cima da carótida. A nervo óptico, a artéria carótida interna é inferolateral ao nervo óptico, o terceiro nervo é inferolateral à carótida. A borda livre da tenda do cerebelo é inferolateral ao terceiro nervo. Então, uma escada entre as estruturas. Então, o centro é a carótida interna. Mas olha como eu consigo ganhar numa pterional o terceiro nervo craniano. E aqui nós vamos avaliar quem? O sistema vértebro-basilar. Olha a basilar lá no fundo, aqui a cerebral posterior. Aqui nós vamos ver a comunicante posterior, aquele vaso bem pequenininho. E nós vamos fazer o quê? A carótida interna supraclinoideia está fixa onde? Na comunicante posterior em termos arteriais, no anel dural distal. Então, o primeiro passo é tirar a comunicante posterior. O segundo passo é fazer o quê? O segundo passo, se eu necessitar, é fazer a clinoidectomia anterior. Para quê? Intradural para quê? Para abrir o anel dural distal. Só que quando eu retrato de comunicante posterior, o que eu estou fazendo? Clipagens temporárias para avaliar o quê? O padrão da comunicante. Nós temos 3 tipos: fetal, adulto, hipoplásico. Porque a artéria comunicante posterior é uma artéria que é ramo da carótida interna e liga a carótida interna à cerebral posterior. Então isso é importante para nós. Então, por isso, nós temos 3 tipos, nós temos que saber quais são os tipos da comunicante posterior. Aqui é a clipagem da basilar e o paciente curado. Então, para finalizar, qual o objetivo da craniotomia pterional? Expor a fissura lateral do cérebro, fissura silviana, fornecendo as vias transsilviana e subfrontal lateral.
O que você leva para sua casa em termos externos, em termos ósseos? Qual é o grande landmark da pteronal? Pterium. Em termos ósseos internos, a asa menor do osso esfenoide. Por que a asa menor do osso esfenoide? Porque é paralela à fissura silviana. E a fissura silviana, o objetivo da craniotomia pteronal é expor a fissura silviana. Então, o que nós temos que avaliar em termos vasculares? Carótida interna, bifurcação da carótida A1, M1, em termos de nervos, nervo óptico. Então, os grandes landmarks da craniotomia pteronal, desde a parte externa à parte interna. Então, sempre que você for fazer a pteronal, você tem que ter esse conceito na sua cabeça, que o centro da abordagem é a fissura lateral do cérebro, é a fissura silviana. Então, ela tem por objetivo expor a fissura lateral do cérebro ou fissura silviana, fornecendo as vias transsilviana e subfrontal lateral, assim permitindo o acesso à cisterna da fossa lateral e às demais cisternas da base. Então, assim, convido vocês a virem à Quirontec fazer o curso de abordagens, onde nós vamos tratar o quê? Passo a passo, step by step da craniotomia pteronal. E como a gente usa a abordagem pteronal para chegar às patologias, seja patologias vasculares, seja patologias tumorais. Vamos utilizar o laboratório, criar o hábito do laboratório, que é o centro de treinamento de um jogador de futebol. O centro de treinamento do neurocirurgião é o laboratório e sempre você tem que ter o hábito de levar o laboratório para o seu centro cirúrgico. Assim você aplica a anatomia e a técnica microcirúrgica à sua cirurgia. Sejam bem-vindos a todos e espero vocês no nosso curso de abordagens supratentoriais para fazer as abordagens pteronal, pré-temporal e órbito zigomático.